Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Ação de graças pela Igreja de Corinto. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede de Curitiba, doutor em teologia e comentarista de lições bíblicas de jovens da CPAD, autor dos comentários do segundo trimestre desse ano 2021. Nós estamos trabalhando com o tema do trimestre, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Trata-se de um estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos na segunda lição. Na primeira lição nós aprendemos que essa carta foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, fazendo já aproximadamente 5 anos que havia fundado a igreja em Corinto. Nós vimos também que o propósito do apóstolo Paulo era responder às informações que havia recebido da casa de Cloe e também para dar orientações a respeito de escândalos que estavam acontecendo de conhecimento comum da igreja e da sociedade e, por fim, para responder os questionamentos doutrinários dos obreiros da igreja que chegaram até o apóstolo Paulo, pontos importantes como o casamento, sobre virgindade, castidade, sobre dons espirituais, carne sacrificada aos ídolos, ressurreição, comportamento das reuniões, dentre outros assuntos. E nós vimos algumas características peculiares também da primeira carta aos Coríntios, como o fato de que nós temos no mínimo 4 cartas que foram escritas, nós temos apenas 2 no cânon bíblico. Vimos também sobre a mensagem, a loucura da cruz, essa mensagem que para os gregos, romanos e também para os judeus, era pedra de tropeço, essa mensagem de um Cristo ressurreto, de um Deus encarnado que se coloca na cruz e que aí faz uma grande diferenciação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E agora nós vamos estudar a segunda lição, que tem por título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Nesta lição, nós vamos ver a saudação de Paulo à igreja, como que se deu essa saudação inicial da carta, que Paulo ele dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios, apesar de todos os problemas que ali encontravam naquela comunidade, e também afirma que a igreja de Corinto era marcada pelos dons de Deus. São os 3 tópicos que nós vamos estudar nesta lição. O texto do dia dessa segunda lição está baseado em 1 Coríntios 1 e 4, que diz: Sempre dou graças a meu Deus por vós pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. A síntese da lição: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor
a eles. Era uma prática comum do apóstolo Paulo, que demonstrava a sua preocupação, com a igreja recém-formada. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Na revista tem outra referência bíblica, mas você vai perceber que no conteúdo, da lição, na realidade, a ênfase é o capítulo 1, verso 1 a 9 de 1 aos Coríntios. Eu vou ler aqui para nós termos como base esse texto que nós vamos comentar. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós e pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados. O apóstolo Paulo inicia a carta com saudações fraternais, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja fala mais alto do que os problemas que se encontravam naquela cidade e que chegaram ao seu conhecimento. Nós vemos que antes dele tratar dos problemas da igreja, ele vai falar a respeito de pontos positivos da igreja, como a abundância de dons espirituais que estavam presentes naquela igreja. O tópico 1 tem por título Saudações de Paulo à igreja, os 3 primeiros versículos da epístola. O primeiro subtópico, Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. Nós vemos que o apóstolo Paulo utiliza de um padrão normal das cartas na época, a estrutura como ele escreve. Mas ele introduz ali, de imediato, a defesa do seu chamado, do seu apostolado. Isso ele faz porque alguns falsos mestres haviam adentrado na igreja e questionado a respeito do seu chamado, ou dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo porque não foi gerado junto com os primeiros apóstolos em Jerusalém, e que não tinha conhecido Jesus, nem aprendido aos pés de Jesus. Por isso que é importante ali o relato da conversão do apóstolo Paulo em Atos 9, quando ele tem um encontro no caminho de Damasco, e esse encontro com o Jesus ressurreto. Ele diz que recebe chamado do próprio Jesus. E fica bem claro que o apóstolo Paulo ele tem convicção do seu chamado. A convicção do chamado, eu coloco aí na lição, que corresponde à excelência no ministério, porque aquele que tem convicção do seu chamado, ele exerce com excelência o seu ministério. O segundo subtópico, o reconhecimento do chamado de seus leitores. Então, Paulo reconhece não somente o seu chamado, mas também o chamado dos seus receptores, ou seja, os membros da igreja de Corinto, onde muitos são apontados como carnais, como crianças, mas Paulo reconhece que eles foram chamados por Deus também, por meio da pregação, e eles são santificados, e Paulo deixa bem claro que são santificados por meio da graça de Deus, por meio do sacrifício de Deus. E isso vai trazendo uma renovação constante na vida desses cristãos, demonstrando que a santificação ela é progressiva e as pessoas têm que estar buscando o aperfeiçoamento a cada dia. E Paulo traz algumas advertências, dizendo que o fato só de ser chamado não é o suficiente, é necessário haver fidelidade. São recomendações e orientações que servem também para os nossos dias, para os dias atuais. O terceiro subtópico, a saudação fraternal de Paulo. Nós vemos que Paulo utiliza duas expressões, dois conceitos que são importantíssimos e tem muito a dizer. Ele usa o termo graça e paz. O apóstolo Paulo ele tinha experiência na sua vida dessa graça. Por isso que ele desejava a eles que eles tivessem essa graça também. E é como ele fala
a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Timóteo estava passando por grande dificuldade ali na igreja, e ele, sabedor que a graça de Deus era necessária, ele então chama a atenção de Timóteo para buscar a graça de Deus, assim como faz agora aos Coríntios. Ele usa a expressão também paz, que vem do termo hebraico shalom. E essa paz tem um sentido muito maior do que a paz que nós, no conceito português, ouvimos costumeiramente. Mas é uma paz que é mais do que a ausência de luta, é uma paz que representa a prosperidade integral do ser humano, em especial a parte espiritual. Então, essa paz também é algo que só é dada pelo Espírito Santo de Deus, a graça e a paz, e que eram muito importantes e necessárias para resolver as tensões e conflitos que a comunidade cristã estava vivendo em Corinto. Por isso, essa saudação do apóstolo Paulo, sabendo da importância da busca da graça e a paz de Deus. É isso que nós devemos buscar. O tópico 2 tem o título Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Primeiro subtópico, Paulo era grato pela conversão dos coríntios. O apóstolo Paulo, ele, como de costume, ele tinha um hábito de orar. E a oração, eu entendo que uma das características mais importantes é o sentimento de empatia que desenvolve em quem tem a prática da oração, ou seja, de se colocar no lugar das demais pessoas. E isso possibilita uma melhor compreensão das pessoas, se colocar no lugar de... Então o apóstolo Paulo demonstra aqui que ele agradece a Deus pela conversão dos coríntios, que era fruto da pregação dele por 18 meses, ali pregando naquela comunidade. Apesar das falhas daquelas pessoas que ali estavam, Paulo sabia. Paulo havia passado por situações semelhantes, da dificuldade que as pessoas tinham de servir a Deus. E ele é grato a Deus pela permanência dos coríntios ainda na comunidade da igreja, apesar da dificuldade e das suas falhas. E ele destaca 3 pontos importantes, características do crescimento daquele povo, em relação ao enriquecimento na palavra, ao conhecimento experiencial de Deus e ao testemunho de Cristo na vida deles. Paulo deixa isso bem claro, aí entre o versículo 4 e versículo 6. E Paulo conhecia muito esse poder do Evangelho para a transformação de vida, porque ele mesmo foi transformado pelo poder desse Evangelho que ele havia pregado também. O segundo subtópico tem o título Paulo inclui um alerta de fidelidade em suas ações de graça. Então, quando o apóstolo Paulo ele agradece, a Deus pela vida dos discípulos e dos membros da comunidade, ele também ali já vai deixando claro, na sequência, o que estava por vir. Então, ele vai preparando os seus ouvintes, trazendo os pontos positivos para inserir alguns pontos que seriam problemáticos e muitas vezes não muito simpáticos, vamos dizer assim. E nós vemos que aquele povo que estava no início da caminhada, eles tinham que receber uma palavra de amor, mas também de firmeza, porque na sequência o apóstolo Paulo, ele cita o dia do juízo, que tem um sentido, um paradoxo aí no sentido. Por quê? De um lado, tem as pessoas que vai ter isso como um grande gozo, as pessoas que estão preparadas para o dia do Senhor. Para aqueles que não estão preparados, é um dia de juízo, de julgamento, e isso vai impactar na vida eterna das pessoas. Então, Paulo estava preocupado com o comportamento de alguns coríntios, alertando-os, porque se continuasse daquela maneira, poderia comprometer a salvação deles. Por isso que ele demonstra que a conduta das pessoas no dia presente pode comprometer o futuro. Então, um dos principais objetivos do apóstolo Paulo era dissipar os conflitos e comportamentos que não conduziam com a vida cristã dentre os membros daquela comunidade. No terceiro tópico, nós vemos a expectativa de Paulo, que estava alicerçada na fidelidade de Deus. Deus presenteou os coríntios com a salvação, porque a salvação é pela graça de Deus, não é por méritos humanos, como os judeus falavam. E Deus era fiel para guardá-los, é o que o apóstolo Paulo destaca nesse início da carta aos coríntios.
E demonstra que, mesmo apesar das falhas, Paulo nunca desistiu daquele povo. Nós vemos aí constantes comunicações entre o apóstolo Paulo e essa comunidade. Exemplo que Paulo tem do próprio Deus, porque Deus está disposto sempre a perdoar aqueles que vêm até ele com o coração puro, com o coração aberto, arrependido, em busca de mudança de comportamento e de ajuda. Então Deus tem prazer em ajudar as pessoas no seu processo de santificação. E o apóstolo Paulo também, ele fazia isso, né? E por isso ele enfatizava a fidelidade de Deus nesse processo de santificação, né, dos coríntios. Deus está disposto e tem prazer em ajudar nesse processo de santificação. Para pensar nesse tópico, você é grato ao Senhor pelo presente da salvação? Você já agradeceu a Deus pela sua salvação, que você sabe que você não é merecedor ou merecedora, mas é pela graça de Deus? Então, Cristo nos salvou e, como cristãos salvos em Cristo Jesus, precisamos dissipar os conflitos e os comportamentos que não condizem com a vida cristã. É algo para se pensar também nas nossas igrejas nos dias atuais. Tópico 3 tem o título Uma Igreja Marcada pelos Dons. Primeiro subtópico, os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo, em meio à saudação, ele lembra que nenhum dos dons faltavam à igreja. Ele destacava, então, uma das características daquela igreja, que era a diversidade de dons que eram manifesto na igreja. E é importante ressaltar que era concedido a todos. Isso aí incluía os devotos que haviam se convertido lá, que eram simpatizantes do judaísmo e que se sentiam excluídos, mas agora eles também eram alcançados. Os escravos, que eram colocados à margem da sociedade, Deus não fazia distinção. Todos eles recebiam, né? Deus concede os dons a toda a igreja, sem exceção. Deus não faz exceção, acepção de pessoas, né? E a manifestação dos dons era uma demonstração de que as promessas de Deus, por meio da pregação, estavam sendo cumpridas ali naquela cidade. Eles mereciam receber esses dons? Muita gente questiona. Como que pode? Quando começa a ler a epístola, chega à frente e percebe muitas características negativas dos membros daquela sociedade, ou daquela comunidade. É o que o dom próprio significa. O dom, o que é? É um presente merecido de Deus. Não é porque a pessoa é merecedora, mas é distribuído conforme a vontade de Deus, né? Deus sabe o motivo que ele concede os dons a cada uma das pessoas, mas o objetivo dos dons é para o testemunho do Evangelho, da palavra de Deus, e para o bem comum. Isso tem que ficar bem claro, né, para as pessoas. O segundo subtópico vai falar um pouco sobre isso, pois os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. No meio pentecostal é muito comum as pessoas medirem a espiritualidade das pessoas pelas manifestações de dons, como se as pessoas que tenham mais manifestação de dons na sua vida seriam pessoas mais espirituais. Não é uma realidade, é um engano isso, né? Não é sinônimo de espiritualidade, né? A santidade, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito. Então, os dons espirituais são importantes, mas mais importante é a manifestação dos dons, dos frutos do Espírito, melhor dizendo, na vida do cristão, demonstrando que ele realmente é salvo. Os dons não demonstram ou não revelam a salvação, mas sim o fruto do Espírito. Então não se engane, a maturidade espiritual é quem demonstra o fruto do Espírito no dia a dia, lá na rotina da sua vida, na sua casa, no trabalho e assim por diante. O terceiro subtópico tem um título: os dons são capacitações para o serviço. Os dons devem ser usados com base no amor. Mais à frente, uma lição específica, a gente vai trabalhar com o hino do amor, destacando que o capítulo 13 é um interlúdio entre o capítulo 12 e 14, que falam a respeito dos dons espirituais. E Paulo coloca o 13 no meio. E no final do capítulo 12 ele diz assim: agora vou apresentar um caminho mais excelente, ou seja, mais importante do que os dons é o amor. Então os dons devem estar fundamentados no amor. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo colocou o capítulo 13 entre os 12 e o 14. Então os dons devem ser usufruídos com humildade, nunca para a projeção pessoal, nunca para tentar demonstrar espiritualidade, né? Eles trazem benefício quando complementados entre si, quando são usados como
corpo de Cristo, né? Então, os dons, na sua diversidade, sendo utilizados para o bem comum. Paulo dá graças a Deus pelos dons que a igreja recebe, mas adverte que os dons são para o bem comum, para a edificação da igreja, para a coletividade, e não para uso benefício próprio. Para pensar, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. O que define é o fruto do Espírito. Então, os dons são muito importantes, mas importante é a salvação, é ter manifestações do fruto do Espírito na vida do cristão. Vamos então às considerações finais. O que nós aprendemos nesta lição de hoje? Então, nós vimos que a maneira como Paulo inicia a carta a uma igreja, com tantos problemas como a igreja de Corinto, é um bom exemplo de como tratar de assuntos complexos de forma positiva. Ou seja, Paulo, ele reconhece os pontos positivos de início. Ele não chega falando dos problemas da igreja, mas ele aponta os pontos positivos para depois entrar com os problemas que estavam acontecendo, mas com amor e, acima de tudo, de forma firme. Depois nós vimos que Paulo, enquanto dá graças pela vida, pela conversão dos coríntios, ele também alerta a respeito do que é necessário, que é a fidelidade, e chama a atenção, alerta sobre o dia do Senhor, para que muitos não venham a perder a sua salvação e que venham a sofrer no dia do Senhor com o julgamento. E depois nós vimos que, por fim, os dons espirituais não definem grau de espiritualidade. Eles são concedidos para o serviço e para o bem comum, para o uso da coletividade, para o bem do corpo de Cristo. Então, agradeço pela sua atenção e nós vamos agora, na próxima semana, aprender um pouco mais da primeira carta aos Coríntios na lição de número 3. Que Deus continue abençoando você e a sua família. CPAD, a editora da Escola Dominical.